Recentemente um amigo me procurou para tirar algumas dúvidas teológicas e ele me disse eu poderia procurar na inteligência artificial, eu poderia procurar em outros caminhos, mas eu quis conversar, eu quis uma resposta humana, ele me disse, a respeito daquilo que você tem de conhecimento. E eu confesso que na hora eu tive que puxar na memória outras conversas, outros momentos de muitos anos atrás em que eu conversei, que eu li, que eu estudei a respeito disso. Ele me indagou a respeito da passagem que está em João, capítulo 10, onde Jesus começa a falar sobre Jesus começa a falar sobre o seu relacionamento íntimo com o Pai, chamar Deus de Pai, se fazer filho de Deus ali no discurso diante dos fariseus e dos discípulos e dizer que eu e o Pai somos um. Então eles tentaram até apedrejá-lo naquele momento. Jesus rebateu dizendo, citando o Salmo 82, dizendo que não está escrito na vossa Bíblia, na vossa lei, que vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo? E essa foi a pergunta que esse irmão fez para mim, esse amigo fez para mim. O que Jesus quis dizer com isso? É uma palavra interessante, é um salmo muito interessante, tem uma explicação muito profunda. A gente tem que entender o contexto que Jesus estava e o contexto em que o salmo foi escrito também, e uma coisa não foge muito da outra. A palavra ali empregada para deuses é Elohim. Essa palavra Elohim é a primeira vez que menciona-se Deus em Gênesis. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Deus ali é Elohim, mas é um Deus plural. É um plural de Deus. Mas não é um plural de como se fosse deuses, simplesmente. É um plural de majestade. É como quando você vê um filme medieval, um filme de época, onde tem rei, onde tem monarca, e a pessoa se apresenta ao rei, ao invés de chamá-la de tu ou de você, se refere a ele dizendo vós. O que desejais vós, ó majestade? Se refere no plural, para dar pompa, para dar majestade, para engrandecer a pessoa. Da mesma maneira, o Elohim, no Antigo Testamento, ele era usado nesse sentido. E ali já está incutido, né? Esse plural de majestade, esse plural majestático, já está incluído a ideia da Trindade. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, ali quando ele diz Elohim, essa palavra Elohim significa Deus, deuses, por assim dizer, ela era usada até determinado momento de Gênesis. Você vê que até depois da descendência de Caim, da descendência caída, da descendência maligna, por assim dizer, de Caim, amaldiçoada, né? Depois dessa descendência, os filhos de Sete, daquele que nasceu de Adão e Eva no lugar de Abel, que foi morto por Caim, se você pesquisar nos originais, você vai ver que Deus já é referido como Yahvé, Jeová para muitos, enfim, já fala de aliança, não fala de simplesmente Deus, como alguém que está lá e eu aqui, alguém que não intervém, mas fala de aliança. Então a palavra Elohim, ela é um título usado para autoridades, para homens que estão em posição de autoridade. E Jesus ali, ele fez como que um jogo de palavras, ele não mentiu, nem omitiu e nem inventou história, jamais. Jesus é santo, Jesus é sem pecado, ele não foi, o único pecado que Jesus tem é o meu e o teu, que foi o que ele assumiu na cruz, mas da parte dele, ele não tinha pecado. Então ele falou a verdade ali a dizer isso, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. O que Jesus quis dizer ali, já apresentando num plano eterno, num plano futuro de eternidade para nós, há uma posição que nos espera na eternidade. A Bíblia manda a gente pensar nas coisas que são do alto e tudo aquilo que a Bíblia nos dá a respeito das coisas que são do alto, ou seja, são do céu, são dos valores do céu e do nosso futuro na eternidade futura, na eternidade que nos aguarda, fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E existem muitas palavras a respeito dessas coisas, e uma delas que diz que hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado que nós haveremos de ser. Veja que há uma posição muito elevada para aqueles que hão de herdar a salvação eterna em Cristo, com Jesus. Então, talvez a referência, eu possa parecer um pouco pejorativo, ou então querer forçar um pouco o texto, mas não é esse o meu intento. A Bíblia diz em Atos que em Antioquia, pela primeira vez, os da fé foram chamados de cristãos. E essa palavra cristãos são
pequenos cristos, são cristozinhos, cristos pequenos, imitadores, imitações pequenas, miniaturas que refletem o caráter, a verdade, a pessoa de Cristo. Estes somos eu e você diante de Deus, cristãos. E não é forçar o texto querendo dizer que quando a Bíblia diz que nós somos Elohim, nós também somos deuses, somos todos filhos do Altíssimo, não está dizendo ali que somos deusinhos, imitações baratas ou cópias, ou enfim, coisas parecidas, mas que há em nós uma centelha dada por Deus da natureza divina. Lá em Gênesis a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós carregamos isso, essa imagem e semelhança, ainda que parte dela esteja morta, e precisa nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos, precisamos nascer do Espírito, não apenas da carne. Essa centelha de filiação divina, essa pela qual a Bíblia diz que nós gememos, o nosso espírito geme pela adoção, pela redenção, pelo cumprimento dessa adoção, quando a adoção é plena, quando a adoção é completa em Cristo Jesus, para que nós realmente possamos ser chamados de filhos de Deus, pelo qual o nosso espírito clama, Abba, Pai. E há uma lenda, há uma tradição que eu já li em escritos de judeus messiânicos que diz que o filho adotivo nunca poderia se referir ao pai judeu, o pai adotivo, como Abba. Mas quando a adoção é completa, sim. Então é por esse espírito de adoção, que por essa adoção, pela plena conclusão dessa adoção, que o meu e o teu espírito clama, Abba, Pai. Então pense nas coisas que são do alto. Eu te recomendo a fazer estudos na Bíblia, não com inteligência artificial. Não vá atrás disso, faça você mesmo o estudo. Fica muito fácil, você não assimila nada. Agora, se você pegar a sua Bíblia, começar a buscar referências, você vai assimilar isso. Você vai dar matéria-prima para o Espírito Santo dentro de ti, trazer a verdade dentro de ti. A Bíblia diz que, em João 17, Jesus diz, eis que enviarei o Consolador e ele vos fará lembrar de toda a verdade. Então, para você lembrar de alguma coisa, você tem que ter visto ela, tem que ter vivenciado, lido, enfim, de alguma maneira aquilo tem que ter sido apresentado a você e você esqueceu. Você leu, você meditou naquilo. Então, quando você lê, você está dando matéria-prima. Quando você estuda, você está dando matéria-prima para que o Espírito Santo, nessa grande usina de Deus, transforme isso em revelação no teu coração. É isso que Deus deseja, porque se você pegar mastigado pronto, isso não vai, já tá metabolizado, vai entrar e vai sair por um lugar escuso, como diz a palavra de Deus. Então não faça isso. Estude, se debruce, se dedique na palavra de Deus, dê matéria-prima para ela, porque você é filho do Altíssimo e ainda há de ser revelado aquilo que você e eu seremos na eternidade. Veja que a Bíblia diz lá na lista dos vencedores, nas 7 igrejas de Apocalipse, uma delas diz que nós teremos um novo nome, haverá um novo céu, uma nova terra, haverá tudo novo, tudo será novo. Nem o meu nome cabe mais nessa realidade espiritual. Isso é uma das palavras que falam daquilo que nos aguarda. As cartas de Apocalipse falam, todas as mensagens aos vencedores, as 7 menções ali, falam de coisas que são do alto. Então medite nisso. A realidade espiritual que nos aguarda é tão grande que nem o meu nome, nem o teu cabe mais nela. De tão grande é aquilo que nos espera. E volto a dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Medite nisso. Saiba que você é filho de Deus. Você é amado por Deus. E Deus deseja te levar a uma condição onde você não é chamado simplesmente de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, ele chama de amigo, ele chama de filho, mas há algo muito maior ainda, nos esperando na eternidade. Amém? Se essa palavra falou contigo de alguma forma, de alguma maneira, ela tocou teu coração, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares e não esqueça de curtir também, para que nosso alcance seja maior e mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele, até a vinda dele. Amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?